Esse daqui é o nosso experimento, nossa bancada de testes. A gente ficou responsável por fazer um conversor boost. Basicamente ele opera como se fosse um elevador de tensão. Então você tem uma entrada, uma tensão de entrada, que vai ser levada então com uma tensão maior na saída na carga. Dito isso, a gente parte para o projeto dos componentes passivos do nosso conversor. A gente tem alguns parâmetros de projeto iniciais, né, que são as próprias tensões de entrada e de saída e a frequência de chaveamento que a gente escolheu. Com esses valores assim, a gente consegue um valor mínimo dos componentes passivos, que são o indutor e o capacitor, para a gente fazer o nosso projeto. Uma vez que a gente calcula esses valores mínimos dos componentes passivos, a gente pode partir para a escolha dos componentes em si. No caso, a gente escolheu aqui uma associação em série de indutores e esse banco de capacitores. Como vocês podem ver, eles estão bem sobredimensionados, porque eram os componentes que nós tínhamos aqui no nosso almoxarifado. Então, a gente fez os cálculos aqui, deu um valor mínimo, só que o valor que a gente realmente utiliza são valores bem maiores, então uma margem de segurança que nós temos aí no nosso projeto. Olhando aqui no nosso esquemático, a gente tem alguns detalhes aqui que a gente vai correlacionar aqui com a nossa bancada. A gente primeiro tem um circuito de medição aqui de condicionamento de sinais, que é aquela plaquinha aqui do meio, certo? Ela é utilizada para a gente medir a corrente no indutor e a tensão de saída aqui nos capacitores, né? Então, correspondem a essas ponteiras aqui. Essa ponteira de tensão aqui, a gente pega ela diretamente aqui em cima dos capacitores e a corrente aqui bem na saída dos indutores. Aqui a gente tem o nosso PWM conectado diretamente à nossa placa de controle aqui. Vale mencionar que nós estamos utilizando um 379 ao invés de um 335, que a maioria das bancadas aqui estão utilizando. Isso basicamente vai mudar um pouco na velocidade e na quantidade de instruções que esse microcontrolador aguenta. Mas sobre o PWM, nós temos uma frequência aqui de 15K que a gente vai utilizar. Aqui entre entre a plaquinha aqui do banco de capacitores, nós temos os nossos relés. Temos o relé de pré-carga e temos o relé de acionamento da nossa carga resistiva aqui da saída, que nós vamos controlar através do software do CCS. Bom, fazendo demonstração no funcionamento do nosso conversor boost, o primeiro bloco que a gente tem é o de pré-carga. Então, ainda sem o controle estar ativo, nós vamos habilitar a tensão de entrada. Nesse momento, os dois contadores estão abertos, significa que essa tensão ela vai estar com uma resistência em série para carregar o nosso banco de capacitores. Então, notem que nesse momento que eu habilito aqui, a corrente é praticamente nula e a tensão se eleva gradativamente até que atinja a tensão de entrada na tensão de saída. Uma vez estabelecido esse estágio, nós vamos agora para tirar a pré-carga, foi esse primeiro contador, e o segundo habilitar a carga. Nesse momento ainda sigamos com a tensão de saída similar à tensão de entrada, porque a nossa razão cíclica é zero e a gente está com a operação em malha aberta. Nesse momento vai passar para a operação em malha fechada. E escrevendo a referência igual à tensão de saída desejada, haverão incrementos até que a gente atinja o valor nominal de saída, que é 100 volts. Faremos incrementos de 10 em 10 volts. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 volts. À medida que toda a escala horizontal for preenchida por esse valor já em regime nominal, a gente vai ter as grandezas corretas esperadas para a nossa tensão de saída e corrente no indutor, cujo valor médio representa a corrente da tensão de entrada. Então, notem que a tensão de saída é próxima de 100 volts, essa corrente de entrada de 6,3 amperes, com a tensão de entrada de 35 volts, ela se assemelha a uma potência de 200 watts, que é a potência que está sendo aplicada à nossa carga de 50 ohms. Agora a gente pode também avaliar no próprio osciloscópio o ripple, né? Tanto da tensão de saída quanto da corrente no indutor.
Notem que a tensão de saída é praticamente nula no ripple, porque nós projetamos o filtro na ordem de 1% ou menos que isso de ripple da tensão de saída, enquanto que a corrente do indutor é aproximadamente 600 mA de pico a pico, que é na ordem de 10%, valores condizentes com o que foi projetado nos nossos passivos. Retornando aqui, nós faremos agora um ensaio de estabilidade do nosso controlador, que é variando a tensão de entrada. Vocês vão notar que a corrente no indutor vai variar. Então, à medida que se eu aumentar a tensão de entrada aqui para 40 volts, essa corrente diminui porque temos um sistema de potência constante e nenhuma perturbação é visualizada na tensão de saída, mostrando a eficácia do nosso controlador. Em outro sentido, se a gente diminuir a tensão de entrada, né, agora para 30 volts, a gente vai ver o efeito dual, né? A corrente do indutor fica acima do valor verificado no nosso primeiro ponto de operação e ainda a tensão de entrada não sofre nenhuma perturbação, mostrando a eficácia do nosso conversor boost. Bom, a fim de demonstrar a operação do nosso conversor em conjunto com a nossa interface IHM, temos aqui o ambiente do CCS, em que eu vou atuar no conversor, e o ambiente do LabVIEW, em que eu vou fazer a supervisão aqui das formas de onda. Bem, basicamente, as condições iniciais do conversor. A gente tem os controladores desabilitados, consequentemente a chave ela vai estar aberta, consequentemente a topologia do circuito vai estar posta de modo que a tensão de entrada que eu estabelecer, ela vai ser imposta no capacitor de saída, e eu consigo fazer a pré-carga através de um resistor de pré-carga. Então, com os resistores, com os relés de pré-carga e a carga desabilitada, se eu habilitar a fonte de entrada, eu inicio o processo de pré-carga do capacitor de saída, que é justamente o que eu vou fazer agora. Então, para as condições nominais de operação, para esse teste, a gente tem a tensão de entrada em 35 volts. Então, estabelecendo os 35 volts na entrada, eu consigo fazer a pré-carga do capacitor de saída a partir do resistor de pré-carga. Bem, com a pré-carga finalizada, né, e essa tensão do capacitor igual a 35 volts da tensão de entrada, eu posso bypassar através da contadora esse resistor de pré-carga, justamente o que eu fiz agora. Então, com o capacitor já pré-carregado, eu consigo habilitar a carga, que é o que eu fiz agora, e agora eu começo a me preparar para ativar os controladores. Então eu deixo a referência no valor próximo da tensão que o capacitor se carregou, que é ali em torno dos 35 volts, e eu habilito o controle aqui pelo CCS. Então, habilitando o controle, eu já observo que a tensão que estava um pouco abaixo do valor da referência já rapidamente se ajustou para a referência, e com o controle operando em malha fechada, eu já começo a caminhar aqui em direção da condição de regime permanente para esse teste, que é o valor de 100 volts na saída. Então, eu vou fazendo aqui os incrementos de tensão, aqui de 15, de 10 em 10, 15 em 15, pequenos incrementos até atingir o valor de regime permanente. Eu já vou conseguindo observar aqui, através da minha interface HM, que o controle vai respondendo muito bem e a tensão de saída rapidamente se ajusta ao valor estabelecido aqui pela referência. Ok, então 70. 80. 90. 100. Então, após atingir o valor de regime permanente na tensão, eu consigo observar aqui que eu continuo tendo aqui o rastreamento de referência para essa condição. E acima são as formas de onda da malha interna de controle de corrente, que é uma malha que se faz necessária como um estágio intermediário para eu conseguir fazer de uma forma mais fácil, mais simples, o controle da tensão de saída a partir do ajuste da razão cíclica da chave de potência. Então essa malha interna, né, que ela está aqui para facilitar os projetos dos controladores enfim, ela está aqui e ela precisa operar de uma forma bem mais rápida que a malha externa de tensão. Então, essa malha interna de corrente ela foi sintonizada com uma frequência de corte de 1500 Hz
e a malha de controle de tensão, a malha externa. A malha externa precisa ser pelo menos uma década mais lenta. Então a gente estabeleceu 60 Hz de frequência de corte para esse projeto. Então, para essas malhas funcionarem em cascata de forma adequada, eu preciso respeitar esses critérios. Ok? Então agora, para validar a robustez do controlador, eu vou fazer variações na tensão de entrada. Primeiramente, eu vou estabelecer a tensão de entrada. Eu vou estabelecer a tensão de entrada em 40 volts, ou seja, vou aumentar a tensão de entrada, e como a potência do conversor está em função da carga que eu estou alimentando na saída, da carga resistiva, e a carga ela tem um valor fixo, essa tensão vai ser constante. Consequentemente, ao ajustar essa tensão de entrada para um valor superior, a corrente do indutor responde para um valor menor, que é o que a gente observa aqui na corrente instantânea no indutor. Certo? Um valor menor do que o valor nominal aqui que estava aqui entre 4 e 5, variando. Né? Ok. E o que a gente observa aqui na forma de onda da tensão é que o controlador manteve esse valor em 100 volts, mesmo diante dessa variação na tensão de entrada, comprovando a robustez. Agora eu vou fazer o oposto, vou diminuir a tensão de entrada para 30 volts, 5 volts abaixo da condição nominal. E justamente o que eu vou observar é o contrário, né? A corrente de entrada para uma mesma potência, essa corrente de entrada vai se estabelecer um valor um pouco maior do que o valor de referência aqui. E a gente observa aqui que o controle nem sentiu, né? Ele amorteceu bem essa perturbação, podemos dizer assim, né? Esse evento aí de variação da tensão de entrada.